no ministério terreno de Jesus, mas ele era um apóstolo de Cristo, porque ele havia tido um encontro claro com Cristo através daquela visão na estrada em direção a Damasco. Então Paulo precisava ficar defendendo o seu ministério apostólico aos irmãos de Corinto, embora fosse ele que tivesse edificado aquela igreja. Então vamos ao conteúdo da lição desta manhã. Paulo trata de alguns problemas sérios que existiam ali, como eu disse. O primeiro deles, e talvez um dos mais complexos, era a questão das divisões no meio da igreja. Eu não sei a realidade que vocês vivenciam aqui ao longo desses anos. Quantos anos essa igreja tem? 32. 32 anos, com certeza ao longo de 32 anos, essa igreja já passou por muitas dificuldades concernentes ao relacionamento entre os cristãos. A igreja que eu pastorei tem 117 anos. Aí vocês devem, alguns até levantaram a cabeça para olhar. Aí você percebe que lá com certeza tivemos muito mais problemas do que vocês aqui, né? 32 anos, a igreja aqui pode ter até menos fundadores. Lá com certeza já partiram todos para a eternidade, embora tenhamos muitos idosos. Embora lá tenhamos muitos idosos, mas nenhum com 117 anos tenha participado da fundação da nossa igreja. Então, ao longo dos anos, a igreja vai passando por fragmentações, por essas dificuldades que nos trazem muitos pesares, muitas dores que machucam os irmãos, problemas de divisão que se manifestam a ponto de sair em grupos para outras igrejas, para formarem outras igrejas. E lá na nossa cidade nós temos mais 2 igrejas batistas que foram fruto de divisão da nossa. Temos a Batista 7 de Setembro, que na década de 60 dividiu da primeira igreja, e temos a Igreja Batista de Jerusalém, que na década de 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, também foi fruto de uma divisão na nossa igreja. Então, a igreja de Cristo, por muitas vezes, passa por esses processos de ordem relacional. Eu digo sempre lá na Bíblia de Castro Alves, até desde a época que a Edivan era minha ovelha, que o grande problema da igreja chama-se relacionamento. Todos os pastores e membros da igreja precisam atentar para essa verdade. A gente pode ter dificuldade financeira, a gente pode ter dificuldade de qualquer outra forma, mas se tivermos relacionamentos saudáveis, relacionamentos fortes, relacionamentos sólidos, nós enfrentaremos quaisquer dificuldades que a vida nos apresente e vamos superar todas elas. Por quê? Porque relacionamento é fundamental. Agora, se nós somos uma igreja rica, se nós somos uma igreja que tenha um excelente púlpito, o pastor pode se esforçar ao máximo para pregar sermões, mas se os membros não forem bons em se relacionar, se os membros não se esforçarem, se as pessoas da igreja não se esforçarem por viver relacionamentos saudáveis, dificilmente aquela igreja vai avançar. Dificilmente aquela igreja vai conquistar alguma coisa em Deus ou no reino de Deus. E a igreja de Corinto estava vivendo essa realidade. Os irmãos eram extremamente divididos. Aqui no capítulo 4 da primeira carta, Paulo começa a falar sobre a seriedade dos problemas que existiam na igreja. Ele começa a dizer, olha, entre vocês existem pelo menos 4 grupos de divisão. Tem uns que dizem eu sou de Paulo, outros já dizem eu sou de Apolo, outros dizem nós somos de Cefas, e ainda tem aqueles que dizem nós somos de Cristo. 4 grupos divididos dentro de uma mesma comunidade. Como uma igreja dessa conseguia subsistir? As pessoas se dividiam e usavam ícones da fé para dar nome aos seus grupos, para dar nome à sua carnalidade, como se Paulo, Apolo, Pedro ou o próprio Cristo fossem corroborar com aquela maneira carnal de viver dos irmãos. Nós hoje em dia vivemos muitas vezes realidades parecidas. Nos dividimos em pequenos grupos dentro da igreja, muitas vezes sem nem sair, sem nem rachar, sem nem colocar a segunda igreja da Cancela Preta ou a terceira igreja, mas vivemos ali juntos dentro do mesmo templo, mas divididos, sentando uns ao lado dos outros, mas divididos, com corações fracionados. Eu sou do grupo do pastor, o outro diz eu sou do grupo do vice-moderador, o outro já é do grupo do diácono ou da diaconisa. E aí Paulo faz um questionamento aos irmãos: está Cristo dividido? Foi Paulo ou Apolo que antes morreu por vocês? A grande problemática da igreja de Corinto, ou a primeira delas que nós vamos tratar nessa manhã, é a questão das divisões. Diga-me, querido. Está postando? A mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos
na mesma disposição mental e no mesmo parecer, né? Então Paulo ele já havia... Hoje em dia nós somos atualizados virtualmente numa fração de segundos. O que está acontecendo aqui, o pastor Ivan está me filmando, né? Eu estou pregando aqui, ele está me filmando. Ele pode estar fazendo essa transmissão, pessoas em qualquer lugar do mundo podem estar assistindo isso que eu estou dizendo aqui agora. É porque é um ato histórico. Hein? É histórico, é um ato. Histórico, né? Tá certo. Então assim, mas naquela época a coisa era completamente diferente, as distâncias eram muito maiores, embora não fossem, mas né, a questão da comunicação era muito mais difícil. Então Paulo, às vezes, passava anos sem saber notícias sobre os irmãos das igrejas que ele tanto amava. E quando as notícias chegavam, elas às vezes já tinham sido resolvidas, ou às vezes já tinham aumentado em proporções, né? Porque eles viviam enviando cartas, essas cartas chegaram até nós por conta disso. Então Paulo muitas vezes estava ali cumprindo o trabalho de Deus, e aí chega a notícia, alguém diz, olha Paulo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, os irmãos estão assim, assim, assim. E aí Paulo ficava desesperado, porque ele não podia deixar tudo para sair, para ir até eles, não podia pegar o telefone para mandar, para fazer uma ligação, mandar uma mensagem do WhatsApp. Ele precisava escrever cartas e mandar que essas cartas fossem enviadas de volta, e às vezes aquilo demorava meses para chegar ao seu objetivo final. Então, nós precisamos entender essa realidade para compreender a realidade que os irmãos coríntios vivenciavam naquele momento. Agora, precisamos sempre trazer essa visão ou essa mensagem para a nossa realidade, para aquilo que nós vivemos hoje, para as nossas relações com a igreja. Os irmãos coríntios viviam uma realidade que não era muito diferente das nossas igrejas batistas, nessa chamada pós-modernidade. Nós vivemos também assim, fracionados, divididos. Muitas vezes sentamos ao lado de pessoas com as quais nós não temos nenhum contato, não interagimos, encontramos no meio da rua, nem saudamos, nem cumprimentamos, né? Aí na hora da confraternização até apertamos a mão, damos aquele sorriso, muitas vezes fingido, sem vontade de sorrir, quando na verdade a realidade é outra, e a palavra de Deus, sempre que fala de relacionamentos, nos conclama a viver relacionamentos entranháveis. Relacionamentos entranháveis são relacionamentos que vêm de dentro. Essa expressão entranháveis é de Paulo também, quando ele diz de entranháveis afetos, né? Ele está falando de afetos, de sentimentos que vêm das entranhas, que vêm do nosso interior e não uma coisa superficial. Eu sei que é difícil, principalmente vocês que vivem na cidade grande, eu vivo no interior, já não é fácil. Imagino vocês que vivem na cidade grande, com a vida corrida que levam, né, terem relacionamentos assim, digamos, entranháveis. É difícil e talvez até impossível ter com a igreja toda. Mas vocês podem ter com pessoas próximas, vocês podem desenvolver esse tipo de relacionamento com os mais próximos. O que não podemos é viver de forma superficial, criar grupos de separação, tipo grupos de afinidade, era o que existia em Corinto, né? O grupo de Paulo era o grupo daqueles fiéis ao legado deixado por Paulo, que foi o fundador. Depois da partida de Paulo, de Corinto, deixou-se Apolo, que chegou lá, e a gente sabe, Apolo era um exímio pregador do Evangelho, alguém muito eloquente, um judeu que havia se convertido, tinha uma eloquência muito grande, um conhecimento grande das Escrituras, sobretudo do Antigo Testamento. E quando Apolo chega em Corinto, com a sua oratória, Apolo faz com que a igreja cresça muito. E a igreja que cresceu, os membros que foram adicionados, começaram a pensar diferente dos fundadores da igreja. E aí começou a haver esse cisma. Percebam, olha como é que as coisas surgem, né? Tinha os fundadores que eram fiéis a Paulo, os novos que eram fiéis a Apolo. Mas aí tinha o grupo chamado de grupo de judaizantes, que eram pessoas que vieram da igreja de Jerusalém, adeptos da doutrina de Tiago, irmão do Senhor, que era ferrenho defensor da guarda de práticas do judaísmo, da guarda da lei pela igreja. E isso trazia muito problema, ou muitos problemas para as igrejas gregas. E esse grupo, chegando lá em Corinto, começou a falar da necessidade dos judeus, dos cristãos que vinham da cultura greco-romana, se circuncidarem, guardarem o sábado, se absterem de determinados tipos de alimentos. E Paulo vai tratar dessas coisas ao longo da carta. E aí esse grupo começa, digamos assim, a ter um relacionamento mais afeito à figura de Pedro, o apóstolo, que era um judeu, que era, digamos assim, ligado mais ao judaísmo inicial, ao cristianismo que advém do judaísmo. E aí surge o grupo de Cefas. E pasmem, existia também um outro grupo, esse talvez o pior de todos, que já dizia, olha, nós não somos
Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, nós somos de Cristo. São aqueles que dizem: eu não preciso de pastor, eu não preciso de líderes, eu não preciso de diáconos, eu só ouço a Deus. A mim só importa ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Eu conheço muita gente assim. Esses são os piores de seminário, porque são pessoas chamadas super espirituais. Aqueles que acreditam receber, né, a direção do céu diretamente. Não precisam obedecer a mais ninguém. Não precisam escutar a ninguém. Essas pessoas são complexas. São muito difíceis. E a igreja de Corinto vivia essa realidade. Era essa a realidade que aqueles irmãos estavam enfrentando. E Paulo fica sabendo disso, fica aterrorizado. Por isso que ele pergunta: eu ou Apolo, nós morremos por vocês. Por que vocês estão nessa de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor Edvan, eu sou do diácono fulano de tal, ou do antigo pastor da igreja? Nós não temos que ter essas referências dessa maneira. Óbvio que precisamos notar as pessoas idôneas no nosso meio. É óbvio que precisamos respeitá-las, até de certa forma reverenciá-las, mas não de forma alguma nos apegar a essa ideia, ou criar, ou fantasiar essa ideia de que essas pessoas são o nosso exemplo de vida. Porque essas pessoas são seres humanos, que podem errar, que podem fracassar, que podem cair, e se caírem, se nós estivermos apoiados nessa ideia, cairemos juntos. É aquilo que eu chamo de moletas espirituais. São crentes que sustentam a sua fé na vivência do outro. Óbvio, eu já disse, nós precisamos de referenciais. Todo referencial bom, cada irmão aqui que vive uma vida digna precisa ser observado, precisa, digamos assim, ser imitado. Mas Paulo diz: imitem-me, ao ponto em que eu tenho imitado a quem? A Cristo. Parâmetro, a referência a Cristo. É Ele que precisa ser imitado. É Ele o nosso modelo, o nosso alvo, não homens, porque homens são imperfeitos. E aí tem um ditado, um adágio popular que diz que de perto ninguém é. Por que isso? Porque quando eu chego junto, quando eu me aproximo, quando eu passo a conviver, eu começo a perceber as imperfeições. De longe, assim, ó, eu não consigo ver as imperfeições de quase ninguém aqui. Se eu me aproximar, vocês vão conseguir ver os sinais que eu tenho no rosto, as marcas, eu vou conseguir ver o que vocês também têm. Aí a gente começa a perceber. Quando eu começo a conviver com vocês, e vocês comigo, aí vocês vão começar a perceber que existem imperfeições no meu caráter, nas minhas relações, nas suas. E aí, quando a gente cria grandes expectativas, é o problema. Porque aí vem as decepções. E eu já vi crentes saírem da igreja decepcionados. Eu esperava mais de fulano, de Beltrano, de pastor A ou B. Me decepcionei, aí abandono Jesus. Aí Paulo pergunta: foi Paulo ou Apolo que foi com nós? Ou está Cristo dividido? Meus amados irmãos, se porventura existirem grupos, grupelhos como esses de Corinto, que eles sejam desfeitos em nome de Cristo. Que eles sejam desmanchados em nome de Cristo, porque as ideologias humanas caem por terra. Só o conhecimento de Deus prevalece. Só o conhecimento de Deus permanece. Só a palavra de Deus é eterna. Os homens e suas filosofias vãs, sutilezas, ficam todos no passado. A palavra de Deus e aqueles que esperam nela, esses permanecerão para sempre. Então ali estava uma igreja fracionada, dividida e pendendo para uma realidade muito mais séria, que é, depois desse fracionamento, a desintegração. A desintegração. Para a igreja, se tivesse continuado daquela forma, com aqueles grupos, ela com certeza se desintegraria. Olha, vocês não estão pedindo a palavra, eu estou andando aqui, viu? Se vocês não falarem, vocês não manifestarem, eu vou andar e terminar. Não é? Água. Se alguém